Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 12. Primeiro Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto bíblico: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando, alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se esquivou dele 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, meu Deus, porque em todas as situações tu tens sido nosso arrimo, tu és aquele que cuida de nós. Te rogamos, meu Pai, que o Senhor, no nome de Cristo, nos conduza também nesse momento, meu Pai, para que a tua palavra, meu Deus, uma vez agora explicada, faça sentido em nossa mente e seja guardada em nosso coração. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, disse que na vida nós temos altos e baixos. Todos nós já constatamos isso. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Às vezes a situação é boa, às vezes a situação é ruim. Nós vimos domingo passado o apóstolo Paulo falando que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja ela de fartura ou de escassez. Essa ideia de que a vida era feita de altos e baixos deveria nos lembrar de que tudo é instável, mas que nós temos 2 questões a resolver aqui. Primeiro é que nós podemos cair, tanto quando estamos no alto, quando estamos no baixo. O apóstolo Paulo também nos diz que quando pensava que estava forte, aí é que estava fraco. Então eu posso cair em pecado, não só quando a coisa está ruim para o meu lado, mas eu posso cair também quando a coisa está muito boa. Em segundo lugar, eu preciso me lembrar de que a providência de Deus me acompanha em toda e qualquer situação. De que a presença do Senhor está comigo, tanto no alto como no baixo. O Senhor é aquele que está comigo no monte, mas também é aquele que está comigo no vale. E que em todas as situações, Ele pode me conduzir, Ele pode me auxiliar nesse processo. É isso que nós vemos aqui. Em metade de um capítulo, nós vemos o alto e o baixo de Davi. O que aconteceu, meus irmãos, é que
Saul pecou por 2 vezes contra o Senhor. Na primeira vez que Saul pecou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem, o Senhor tirou dele a sua dinastia e disse que os filhos de Saul não iriam reinar mais. Ele parece que se abala, mas não muito, porque nós não vemos muita preocupação por parte dele depois disso. Mas na segunda vez que ele desobedece, o Senhor tira dele o próprio reino. E na sua desobediência, o próprio Samuel diz para ele que o Senhor está tirando dele e dando para outro que é melhor do que ele. Logo em seguida, o Senhor convoca a Davi para ser esse substituto. Samuel vai até ele, ungiu a Davi, que é alguém completamente diferente de Saul. Nós vimos que enquanto Saul é aquele homem alto, forte, bonito e rico, Davi é um garoto pobre, não tão bonito assim. Ele era charmoso, mas não era tão bonito assim, era baixinho, não era tão alto. E é por isso mesmo que o Senhor diz para Samuel que Samuel não deveria tentar para a aparência, porque o Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha o coração. Era essa a diferença de Davi. Davi, então, contra a primeira oportunidade, logo de cara, porque com a saída do espírito de capacitação de Saul, o Senhor manda para ele um espírito que iria atormentá-lo, e só conseguia ser acalmado diante da harpa de Davi. Mas nós vimos na semana passada que quando Davi foi levar mantimentos para os seus irmãos que estavam em batalha, se deparou com um gigante filisteu chamado Golias, que insultava o Senhor, insultava o povo de Deus, e o povo de Deus todo encurralado. Davi então se propõe como o campeão de Israel e mata Golias. E por conta disso, Davi agora está honrado. Davi está na melhor das condições. E é assim que começa o capítulo de número 19. Numa conversa de Saul com Davi. Saul, queridos, era aquele que deveria ter vencido o gigante. Foi o rei acovardado, que sempre ficou quieto lá no seu canto, esperando que o milagre acontecesse. Davi, então, aqui se mostra em 2 situações dentro da própria família de Saul. Primeiro, uma situação de muito amor e recepção, quando Davi está no auge da sua capacidade, no auge da sua fama. Mas logo em seguida, nós descobrimos o ódio e o rancor e a inveja como sendo parte natural agora da vida de Davi, e aí então os perigos que ele vai correr. Vejamos agora, meus irmãos, como a providência do Senhor conduziu Davi nesse alto e baixo. Primeiramente, claro, o momento auge da vida de Davi. Esse momento auge, ele consta de uma amizade fantástica que ele encontra e de fama que ele adquire. Versículo número 1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Esse texto, meus irmãos, se você prestar atenção, vai repetir isso o tempo inteiro, não só aqui, mas vai repetir isso em outros momentos. E aí não tem jeito, como os ímpios são, de fato, e trazendo consigo o coração da serpente lá do deserto, que gosta, lá do jardim, que gosta de distorcer as palavras de Deus, eles distorcem as palavras do texto para afirmar que Davi é homossexual e que por isso mesmo tem um caso com Jonatas, porque o texto diz que realmente o amor deles foi enorme, a tal ponto que o texto mais à frente vai dizer que o amor deles era tão grande a ponto que superava qualquer tipo de amor que eles tivessem pelas outras coisas, inclusive o amor por uma mulher. Aí o pessoal, pronto, tá vendo aqui, era amante. A coisa boa de cara que a gente vê aqui é que até o pecado no qual Davi caiu foi com uma mulher. Então Davi adulterou, não foi com um homem, Davi caiu com uma mulher. Ele viu a mulher e a desejou. Então, de cara, Davi não era homossexual, porque Davi caiu com uma mulher. Em segundo lugar, nós vamos ver Davi e Jonatas como casados, e o próprio Davi, logo nesse capítulo, vai casar uma primeira vez. E ele não casa só uma vez, ele casa várias vezes. Ele casa com várias mulheres. Então, o texto não está falando isso. Mas o texto está falando que existe um negócio chamado amizade verdadeira. E uma amizade baseada, no caso aqui, não só em empatia, em gostar de alguma coisa no outro, mas eles tinham muito mais em comum
do que, por exemplo, Jonatas tinha com seu próprio pai, Saul. É por isso que o texto de cara já vai dizer que numa conversa que Saul tem com Davi, na forma como Davi se porta diante de Saul, o texto já diz que Jonatas ficou fascinado por esse garoto. É preciso lembrar aqui que eles não são nenhum adolescentezinho, eles não são nenhuma criancinha. Davi ainda é muito jovem, Davi aí tem menos de 20 anos. É possível que Davi tenha por volta dos 18, no máximo. Ele tem menos de 20. E isso faz com que as conquistas que ele teve aqui sejam ainda maiores, porque ninguém podia ser comandante de exército tão jovem. Davi já vai ser um comandante de exército. Mas Jonatas não era nenhuma criança mais não. Jonatas, no mínimo, tinha mais de 20 anos à frente de Davi. Então, ele já era um senhor, um homem já feito. Se você prestar atenção, Jonatas é o filho mais velho de Saul e ele era comandante de exército. Então, era alguém já bem experiente em batalhas, era alguém que já tinha muita vivência. Não era nem um garoto afoito, não. Ele já era um homem de idade. Mas interessante que, enquanto ele escuta a conversa de Saul com Davi, o texto diz que a alma de Jonatas se liga à de Davi. E repete isso no versículo 1, dizendo assim: Jonatas amou como a sua própria alma. A ligação deles foi espiritual, notaram aí? Ele ama como a própria alma dele. O que Jonatas e Davi têm, de forma que é uma amizade à primeira vista? Eles se casam de uma hora para outra assim. Um parece que nasceu para ficar do lado do outro. É porque eles têm muita coisa em comum. Primeiro, o pai de Jonatas é alto, mas Jonatas não parece ser tão alto assim. Jonatas parece ter uma estatura mediana. Mas principalmente, lembrem-se de uma coisa: a primeira grande vitória que veio de Israel contra os filisteus foi Jonatas, que foi lá sozinho com seu escudeiro. Porque estava todo mundo do lado de cá do espinhadeiro, todo mundo assustado, Saul sem saber o que fazer. Jonatas vai sozinho com seu escudeiro, escala aquele despenhadeiro e vai lá e enfrenta os filisteus sozinho, causa confusão e ganha a guerra. E Saul está lá escondido com medo, quando não sabe, sem saber o que fazer. Jonatas é aquele homem que cria realmente na palavra de Deus, que Deus tinha dito que ia dar vitória a Israel. Ele acreditou de tal maneira que ele foi lá sozinho e começou uma guerra contra os filisteus. E o que é que Davi faz? Davi, diante de um povo acovardado, com medo de um gigante, todo mundo escondido dentro da sua tenda, assustado, Davi chega e se apresenta como aquele que será também o homem de fé, que olha para a situação, não pela perspectiva humana de um gigante desafiando um exército, mas ele olha pela perspectiva divina também, pela fé, dizendo: quem é esse incircunciso a desafiar o Deus de Israel? Ele não é nada. Então, ambos compartilham da mesma fé, da mesma força, da mesma capacidade de confiar na promessa do Senhor. Essa fé que ambos possuem faz com que eles se juntem, se unam numa velocidade incrível. E a velocidade é proporcional à força. Mas é interessante, porque nesse momento, todo mundo ama Davi. No versículo 2, diz que não foi só Jonatas que gostou de Davi desse jeito. O próprio Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Que coisa boa, não é? Saul disse: não, você agora não volta mais para casa não. Você agora vai morar dentro do palácio. Você agora vai morar comigo. Você agora vai estar aqui dentro. Lembre-se que Davi já prestava serviço a Saul. Ele ia lá, prestava serviço e voltava para a casa do seu pai para cuidar das suas ovelhas. Então ele era um prestador de serviço. Agora não. Agora, na verdade, Saul diz: você vai morar comigo, você vai estar dentro da minha casa agora. Saul, sem saber, começou um treinamento para Davi de como ser rei, de como conviver numa corte, de como lidar com as tramas e como funciona uma corte. Sem saber, Saul começou um processo de treinamento para Davi. Mas a gente não sabe ao certo como funcionou essa relação entre Davi e Saul e entre Davi e Jonatas. Nós não sabemos até que ponto Davi contou as coisas para Jonatas. Mas no versículo 3 tem uma coisa interessante aqui. No versículo 3 diz que Jonatas e Davi fizeram uma
aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que é que Jonatas já sabe? Que Deus destronou o pai dele, que Deus já disse para o pai dele de que ele não ia ser mais rei, que Deus estava retirando dele o espírito e que tinha escolhido outro. O que é que Jonatas já sabe? Que o próprio Jonatas não vai ser mais um rei, porque o próprio Deus já tinha dito que estava abolindo a dinastia de Saul e que ele não iria mais ter um filho como rei. Então Jonatas já sabia que ele próprio não ia ser rei e que o próprio pai dele não era mais um rei de acordo com a vontade de Deus. E de repente o texto chega aqui e diz: e Jonatas, por amor a Davi, amando a Davi, faz uma aliança com Davi. A grande pergunta que a gente faz quando lê esse texto é: em que consiste a aliança que Jonatas fez com Davi? O que constava nesse pacto que eles fizeram? O texto de 1 Samuel vai nos dando algumas pistas do que podem ser essa aliança. Por exemplo, se você for para o capítulo 20, os versículos 16 e 17 nos trazem uma pista. Diz assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que esse lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Notou que é a mesma expressão de lá. E o texto diz aqui que a aliança foi feita com a casa de Davi e que Jonatas toma as dores dos inimigos de Davi para si. Então, de cara, parece que a aliança era de proteção mútua, de um tomar as dores do outro, de um proteger o outro. Em segundo lugar, não era uma aliança particular entre Jonatas e Davi, mas era uma aliança familiar que implicava que Jonatas iria cuidar de Davi e de sua família e que Davi iria cuidar de Jonatas e de sua família. Se você for lá para o capítulo número 23, a partir do versículo de número 16, você vai ter de novo uma referência a essa aliança. Versículo 15, logo, do capítulo 23. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ao que tudo indica, a amizade de Davi e Jonatas fez com que Davi confiasse plenamente em Jonatas e contasse um segredo para Jonatas, que era o segredo que Davi tinha sido ungido, o substituto do pai de Jonatas. E que Jonatas, nessa aliança que fez uma aliança com Davi, de forma que eles deveriam se proteger as famílias um do outro, e que Jonatas seria o segundo abaixo de Davi. Jonatas não quer ser o rei, porque ele sabe que Deus não quer que ele seja o rei, porque Deus já disse para Saul que Jonatas não seria rei. Mas quem disse que Jonatas não podia ser um comandante grande? Quem disse que Jonatas não podia ser o braço direito do rei? E eles se gostavam tanto que, ao que tudo indica nessa aliança, Davi conta para Jonatas que ele era ungido do Senhor, o próximo rei de Israel, e que oferece a Jonatas um lugar de destaque no reino, mostrando que Davi não tem nenhum interesse em destronar Saul, nem destronar Jonatas, mas que, pelo contrário, tem interesse sincero em honrar Jonatas e Saul até o último dia da sua vida, e que o amor que ele tem por Jonatas vai ser comprovado quando ele tornasse Jonatas o segundo do reino, já que Deus escolheu a ele como um rei. Veja que coisa interessante.
nós temos aqui uma abertura nessa amizade de confiança que Davi conta para Saul, para Jonatas. Não conta para Saul, a gente vai descobrir que Saul vai descobrir depois. Mas conta para Jonatas que ele é ungido do Senhor. E Jonatas, meus irmãos, tem uma atitude fantástica no versículo número 4. Porque logo depois de dizer que houve essa aliança, então a gente já sabe que provavelmente essa aliança consta de um pacto feito entre Davi e Jonatas de proteção mútua, onde um vai proteger o outro, não só proteger o outro, mas proteger a família do outro. E não só isso, mas Davi promete a Jonatas que não vai destroná-lo de forma definitiva, mas que Jonatas terá muito poder em Israel, porque será o segundo, somente abaixo de Davi, que é o rei. O texto logo em seguida mostra que Jonatas está preocupado em honrar esse pacto, honrar essa imagem. Versículo número 4. Diz assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi. Parece uma bobagem aqui, né? Porque afinal de contas, no capítulo anterior, Saul tirou a sua própria armadura e deu a Davi, no versículo de número 39. Aliás, versículo 38. E Saul vestiu a Davi da sua armadura. Então, da roupa, parece que é um negócio simples aqui. Saul já fez isso. Mas se vocês estão lembrados, Davi recusou a armadura de Saul, justamente porque ele disse que não tinha costume de usar aquilo ali, e além disso, era muito grande, não cabia em Davi, não tinha. Ele foi vestido como um pastor para a guerra. E como é que Davi está vestido até agora? Do mesmo jeito. Porque não tinha esse negócio de ficar trocando de roupa naquela época. Você ficava com a mesma roupa. Qual era a roupa de Davi? A roupa de Davi era uma roupa de pastor. Era uma roupa humilde, era uma roupa do povo. Enquanto Jonatas não. Se lembrem que desde lá do passado nos diz que não existia armamento em Israel, não existia espada em Israel. Porque os filisteus tinham acabado com os ferreiros e tinham iniciado em Israel uma campanha do desarmamento, que ninguém em Israel tinha nem espada. Só tinha 2 espadas no exército. Uma era de Saul e a outra era de Jonatas. Ninguém tinha espada. Mas Jonatas se veste como um príncipe. Jonatas se veste como o substituto do rei. Jonatas se veste como aquele que vai reinar em Israel. E o que é que Jonatas faz aqui no versículo número 3? Tira a capa que ele está vestindo, que é o símbolo da sua realeza, que é o símbolo da sua força, que é o símbolo de que ele é o príncipe de Israel. O que é que ele faz? Pega a capa e coloca sobre as costas de Davi. Mas não só isso. O texto diz que não só ele deu a capa que vestia Davi, mas ele deu também a armadura para Davi. E ele não deu uma parte da armadura, poderia pensar assim, ele deu aquela parte da couraça que ficava aqui no peito e tal. Não, o texto diz que ele deu também a espada, ele deu o arco e ele deu o cinto. Ele deu para Davi uma armadura completa. Ele está preocupado em Davi como se defender, de que Davi não pode continuar andando feito um pastor de ovelhas. Davi tem que ser colocado agora como um guerreiro, um homem forte que precisa se proteger, que precisa guerrear, que precisa de uma roupa adequada para fazer isso e que deve ser honrado com a capa do príncipe. Ele se despe para vestir Davi. Isso aqui é uma atitude muito bonita, meus irmãos, de alguém que está dizendo: eu não quero o poder, eu estou entregando o poder para aquele que é realmente digno. Num ato de amor, ele abre mão de toda a glória, de toda a honraria, de todo o poder que ele possuía e diz: eu passo tudo para Davi. Quando os discípulos de João viram Jesus fazendo coisas parecidas com João, e as pessoas deixando de seguir João para seguir a Jesus, chegaram para João Batista e disseram: olha, tem concorrência aí. E o ato de João Batista foi o mesmo ato de Jonatas. O texto diz que João olha para a situação e diz: importa que ele cresça e que eu diminua.
Notem, queridos, que a beleza aqui está no fato de que Jonatas abre mão da sua força, do seu poder e entrega tudo ao rei ungido do Senhor. Da mesma forma, o Senhor mostrou por meio de João Batista, fazendo a mesma coisa com Cristo. Mas eu quero que você note aqui que depois disso, versículo número 5, o texto diz que saía Davi onde quer que Saul enviava. Olha que coisa. Davi é ungido do Senhor. Ele ainda não é o rei, porque o rei ainda é Saul. Mas ele é ungido de Deus. Segundo, ele está como vitorioso campeão de Israel. Terceiro, ele não está vestindo mais roupa de pastor. Ele agora tem uma capa de príncipe. Ele agora tem uma armadura completa. Ele agora está bem vestido. Ele está no auge. O que é que você acha agora que pode acontecer quando alguém está no auge? Ficar orgulhoso, ficar arrogante, não é? O camarada começou a subir, já começa a se achar que é as coisas, não é? Começou a ganhar poder, começou a ganhar autoridade e aí já virou alguma coisa. E a pessoa não precisa de muita coisa, não. Ele não precisa se tornar presidente da República para se tornar orgulhoso, não. Ele só precisa deixar de ser chefe, de ser carregador de coisa na empresa para se tornar chefe do setor de limpeza. Se ele tornou chefe do setor de limpeza, ele já começa a se achar o máximo e agora a pisar no pessoal que está abaixo dele. Ninguém precisa ser muito alto, não. Mas Davi está no auge. Qual é a atitude de Davi? Para onde Saul manda, ele vai. Saul enviava Davi e Davi ia. E eu acho interessante isso aqui. E o texto diz que Davi agia com prudência. Ele sabia onde estava pisando. Ele não vai como peito aberto, correndo para cima. Não, a situação requer prudência. Porque estar no alto, no auge, é mais perigoso do que estar lá embaixo. Porque o nosso coração é enganoso. O texto diz que ele age com prudência, ele vai com cuidado. Para onde Saul manda, ele vai. Com humildade. Ele é o rei ungido de Israel, com capa de príncipe, o guerreiro que venceu Golias. Mas Davi vai na humildade, obedecendo ordens, fazendo o que era certo. Cristo, da mesma maneira, meus irmãos, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Senhor de todo o universo, obedece ordens. Ele mesmo diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E o apóstolo Paulo nos diz que ele é obediente até a morte e morte de cruz. Ele é humilde, ele é obediente. Mas eu quero que você note uma coisa aqui, que como Deus conduz a situação de forma magnífica. Deus leva Davi para dentro do palácio. Deus coloca Davi para morar lá dentro, para aprender como é que funciona. Deus faz Davi cair nas graças do filho do rei, de forma que eles agora têm uma amizade que não pode ser quebrada e que Davi não vai quebrar. Porque até quando Jonatas morrer e a família de Saul toda morrer, ele vai ficar caçando em Israel onde é que tem um parente de Jonatas, até que encontra um aleijadinho e diz: traga o aleijadinho para cá. Enquanto o aleijadinho estava vivo, Davi fez com que esse homem morasse no palácio e comesse da mesa de Davi. Vejam só que coisa. E além disso, Deus mantém Davi com prudência. Deus não deixa que a fama suba a cabeça de Davi e mantém Davi no seu lugar. Deus conduz Davi quando Davi está no auge. Mas dizem que quando que é bom dura pouco, então, versículo número 6 em diante, a coisa muda completamente. Porque a ênfase agora, ao invés de ser no amor do filho do rei, a ênfase agora é no ódio do rei. O texto diz que sucedeu que, vindo Saul e o seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus. Isso aqui é uma entrada triunfal pelas cidades. Eles foram para mais uma incursão contra os filisteus. De novo ganharam. Porque nós vamos ver que isso aqui é uma constante na vida de Davi. Davi não perde uma.
E Davi nunca vai perder para os filisteus, ele vai ganhar todas. E o texto diz que eles estão vindo ali todo orgulhosos, o rei na frente, Davi já com a capa bonita do lado, guerreando, vitorioso, e eles entrando. E naquela época havia o costume de se fazer músicas de guerra. Os poetas faziam essa música. Claro que eles davam uma exagerada básica, né? O cara matou 10, meia dúzia de pessoas, eles colocavam logo uns 200 para cima. Então, eles davam aquela exagerada básica porque era para o negócio ficar mais bonito, né? Então, faziam uma música bonita. E, de repente, teve uma música que estava virando sucesso nas paradas. Porque essa música se espalhou. Porque o texto diz que por onde Saul passava, de cidade em cidade, as mulheres iam na frente, porque as mulheres eram que faziam a festa. Elas pegavam uns tambores, parecendo uns pandeiros, um negócio assim, ficavam pulando na frente do exército e cantando, fazendo festa toda vez que o exército passava. E a música de sucesso naquele momento, que estava no top 10 das paradas, era estranha. Porque a música dizia basicamente o seguinte, versículo 7. Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, 10 milhares. A música ficou estranha. Mas, claro, tem um exagero básico das músicas, lembram? Milhares. Não sei se foi tantos milhares assim. Mas o problema é que eles dão uma unidade de milhar para Saul e dão 10 unidades de milhares para Davi. Saul com uma unidade, coitado. E Davi com uma dezena de milhares de mortos. Não deu outra. O texto nos diz que Saul se indignou muito. Saul, naquele momento, viu que Davi era mais famoso do que ele. Porque até então, Saul não venceu nada. Já notou isso? Saul não luta que preste. Saul entrou numa guerra, ganhou meia dúzia de gente ali. Mas a outra guerra grande, quem ganhou foi Jonatas. Na segunda guerra grande, quem ganhou foi Davi. Mas em todas essas, Saul era o rei, era o cara, era o centro das atenções. Agora a coisa começou a mudar. Porque de repente o pessoal está dizendo, não é Saul que ganha, é Davi que ganha. É Davi que ganha. Não é Jonatas que ganhou. Jonatas ganhou aquela, mas Davi, meu amigo, Davi ganha todas. Para onde Davi vai, Davi ganha. E pela primeira vez, Saul ouviu alguém que era mais famoso do que ele. Esse é o perigo quando você está no alto. É que a gente brinca que sempre, no mar sempre tem um peixe maior. Sempre tem um peixe maior. O problema é quando o peixe pequeno encontra o peixe maior. E nesse dia Saul se tocou que Davi estava com a fama maior do que a dele. E se tem uma coisa que é perigosa, é quando você encontra um orgulhoso com um bajulador. E mais perigoso ainda é quando o bajulador para de bajular o orgulhoso para bajular o outro. O texto nos diz que Saul ficou indignado e ele reclama com todas as letras no versículo 8. Que história é essa? Como é que pode o negócio? 10 milhares deram eles a Davi e a mim somente 1 milhares. O que está faltando para Davi agora? Davi já mora comigo, Davi já está no palácio, está vestindo a roupa do príncipe, Davi já é um guerreiro, porque Davi foi colocado sobre tropas no versículo número 5, e os próprios servos de Saul amam Davi, todo mundo ficou encantado de Davi, todo mundo gosta de Davi por tudo quanto é canto. Saul diz, e agora o que é que falta para ele? O reino? Saul começou a se tocar de uma coisa, ele não é mais o rei do Senhor. E tem alguém que está se destacando demais para ser um simples rapaz. A única coisa que Davi ainda não tem é o reino. Ele chega agora movido de uma inveja absoluta, porque ele olha para aquela situação e vê que ele está perdendo terreno, porque Deus está tirando o reino da mão dele e dando para Davi na cara dele. E ele não tinha visto isso. Ele levou Davi para dentro de casa e ele não tinha visto que tudo aquilo era providência de Deus, de que tudo aquilo era mão do Senhor. Mas Davi não podia ficar dentro da casa de Saul. Davi não podia ficar lá. Deus não podia deixar Davi por muito tempo.
Davi se manteve dentro da casa de Saul enquanto ele precisava fazer as conexões. Mas a situação de Davi muda completamente no versículo número 9. O texto diz que daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, a inveja de Saul fez Saul mudar a forma de ver Davi. A que nível isso chegou? Versículo número 10. A partir do versículo 10, meus irmãos, em diante, a partir de agora, Saul é inimigo de Davi, por causa da inveja que ele possui. E o texto diz que no dia seguinte, de novo, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Deixa-me dizer uma coisa para você aqui. Tem uma coisa bem interessante aqui. A expressão que tem aí, crise de raiva, é a mesma expressão usada lá atrás, quando falou que quando o Espírito do Senhor desceu sobre Saul, ele profetizava. Se você for olhar no capítulo seguinte, de novo, a partir do versículo 19, a partir do versículo 18, de novo Saul profetiza. A palavra usada aqui para a crise de raiva é profetizar também. Mas tem uma diferença enorme aqui. Porque lá atrás Saul profetizava pelo Espírito do Senhor, falando coisas sobre o Senhor e a sua glória. Mas agora Saul profetiza de novo, com toda a brutalidade, com toda a força, com toda a ira, mas não mais pelo poder do Espírito Santo. Mas o texto diz agora que ele está possuído de um espírito maligno. Ele profetiza por um espírito maligno. Ele fala como um espírito maligno. Ele, pela maldade que ele tem em seu coração, esse homem está endemoniado. Notaram? Ele está possesso de um espírito maligno. E ele fala irado como um espírito, pelo espírito maligno. E quando alguém está possuído de um espírito maligno, o que é que ele deseja? Ele deseja a morte do ungido do Senhor. Ele deseja a morte do ungido do Senhor. É por isso que o texto diz assim, que Davi, coitado, versículo 10, está tentando ajudar. Davi está dedilhando uma harpa. Notaram? O que é que Davi tem na mão? Uma harpa, um instrumento musical para cante. Mas o que é que Saul tem na mão? Saul tem uma lança na mão. Saul tem um instrumento de morte. Davi tem um instrumento de alegria. E o texto nos diz, versículo número 11, que arrojou Saul contra Davi, dizendo, vou encravar Davi na parede. O que é que ele fez, na verdade? Ele mirou Davi com a lança e foi para cima de Davi. Ele queria espetar Davi e em seguida espetar Davi na parede. Era isso que ele queria. Davi é pequeno, Davi é ágil e Davi é esperto. O texto nos diz que ele tentou uma vez, Davi se esquivou, não só uma, Davi se esquivou 2 vezes e deu no pé. Vai ficar esperando tempo ruim? Quem espera tempo ruim é lajedo. Ele foge, ele não fica ali. Ele vai fazer isso o tempo todo. Ele nunca vai se levantar contra Davi, contra Saul. Ele podia simplesmente sacar a espada que ele tinha do próprio filho de Saul, a espada de Jonatas que ele estava carregando, e em 2 pancadas ele jogava Saul no chão. Porque Davi, meus irmãos, é um guerreiro espetacular. Davi não é um bobinho que fica mandando as pessoas guerrear por ele. Davi sabia lutar como poucos. Nós vamos ver mais tarde Davi sendo colocado entre os guerreiros e os guerreiros fortes que acompanham Davi. Vocês vão ver coisas incríveis que nem os Vingadores da Marvel dão conta. Davi era um guerreiro fantástico. Em 2 golpes, no primeiro golpe que Saul errou, Davi tinha arrancado a cabeça de Saul fora. Mas Davi se esquiva 2 vezes e foge. Porque quando um homem está com inveja, irado, possesso do jeito que ele está, ele tenta matar o ungido do Senhor. Por quê?
porque ele sabe que aquele ungido é o fim dele. Por isso que o versículo 12 diz assim: e Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O que é que Saul tem? Saul diz: Saul tem inveja, porque o Senhor não está mais com ele, mas o Senhor está com Davi. É a mesma coisa que acontece com Caim e Abel. Caim olha para o seu irmão e vê: o Senhor está com ele, não comigo. E o que é que acontece? O próprio Deus fala com Caim, mas Caim queria ser aceito, mas Deus não aceita porque o coração de Caim é mau. E Caim mata o seu irmão por inveja, justamente porque ele entende que o favor divino para Abel faz dele um rejeitado. Em Mateus, capítulo número 27, versículo número 15, diz que os judeus, olhando para Jesus, tinham inveja de Jesus. E invejavam porque em Jesus a autoridade divina era grande para ensinar. E da mesma maneira, por causa da inveja, o texto nos diz que eles queriam matar a Jesus. E que Judas, um espírito maligno, desceu sobre ele quando eles estavam na ceia. E que Judas, uma vez possesso de um espírito, de um demônio, na presença de Cristo, saiu e foi entregar Jesus para morrer, foi tramar a morte de Cristo, foi vender a Jesus. Ele não saiu lá falando grosso, ele foi tentar matar Jesus, o ungido do Senhor, da mesma maneira que aconteceu com Davi. Um homem possesso trama e tenta matar o ungido do Senhor. Mas eu quero que você note uma coisa aqui, que no momento ruim da vida de Davi, o Senhor ainda protege Davi. Porque Davi estava tocando e se esquivou de uma lança 2 vezes. E ao invés de Davi passar por situações difíceis, em meio a esse momento de perseguição, Davi, na verdade, meus irmãos, vai se sair bem em todas essas situações. Porque o Senhor protege Davi tanto quando ele está no auge, como quando ele está em meio às suas lutas e perseguições. É por isso que Davi vai cantar mais tarde dizendo: o Senhor é o meu escudo e fortaleza. Saul não vai conseguir matar Davi. E a partir de agora, a partir do versículo 12 em diante, nós vamos ver isso a semana que vem. O tempo todo o texto fica dizendo que Saul tinha medo de Davi, que Saul estava com medo de Davi. E por isso Saul tenta matá-lo. Queridos, nós temos algumas lições que nós podemos tirar. Nós vimos que o texto aponta todo para Cristo e para a obra de Cristo. E de como Cristo é honrado e também humilhado. Mas na sua honra e na sua humilhação, o Senhor conduz toda a sua história. Isso se aplica também a nós. Nós precisamos aprender isso também. Porque às vezes na nossa vida acontece da gente estar lá em cima. Tudo está dando certo, tudo está sendo uma bênção, tudo está funcionando direitinho. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, meus irmãos, para mantermos o nosso coração humilde, como foi o coração de Davi, como foi o coração de Cristo. Na certeza, meus irmãos, de que o Senhor é que tem que nos sustentar. O Senhor é que tem que nos amparar. Se tudo está dando certo na sua vida, se tudo está caminhando, cuidado para não cair quando estiver dando tudo certo. Porque é tão perigoso você cair quando tudo estiver dando errado, como quando tudo está dando certo, você começar a se tornar arrogante, pretensioso, achando que pela sua própria mão você está conseguindo essas coisas. Tudo está dando certo na vida de Davi, mas Davi o tempo inteiro se mantém humilde, porque ele sabe que é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Se você está no momento bom da sua vida, se você está num momento muito feliz da sua vida, aproveite esse momento feliz, aproveite esse momento de tranquilidade que você está tendo, mas lembre-se de manter o seu coração humilde, porque o Senhor é quem te sustenta em toda e qualquer situação. Mantenha-se humilde. Não permita que os momentos bons da vida te tornem um arrogante. Faça você perder a oportunidade de ser um servo do Senhor quando você está na liderança, por exemplo. Quando o Senhor te dá posições de destaque. Não perca a oportunidade de demonstrar que você está a serviço do Rei e não necessariamente buscando a glória para si. Mas às vezes o mundo dá voltas e às vezes você fica numa situação difícil.
E de repente a própria honra que você ganhou é o primeiro passo para a sua derrocada. E você vai passar por dias difíceis, onde pessoas vão te perseguir, onde pessoas vão te derrubar, e algumas pessoas vão até conseguir fazer isso. Você precisa igualmente se lembrar de que o Senhor que estava contigo no momento bom é o mesmo Senhor que estava contigo no momento ruim. Então mantenha-se diante do Senhor com humildade, sabendo que o Senhor é quem conduz todas as coisas. Davi podia ter resolvido a questão ali naquela hora, mas ele se entrega na mão de Deus, para que Deus cuide dele. Vamos aprender isso, meus irmãos. De que nós devemos confiar no Senhor quando tudo está dando certo, para que a gente não caia. Mas quando tudo estiver dando errado, eu preciso continuar confiando no Senhor, para que também Ele não me deixe cair nessas horas. A vida tem altos e baixos. Eu não sei onde você está. Se você está naquele alto, ou se você está começando a descer uma ladeira para momentos difíceis. Mas não interessa se nós estamos no momento bom ou no momento ruim. Não interessa se nós estamos no momento de honra ou no momento de perseguição. Em todos esses momentos, precisamos confiar no Senhor, para que Ele nos mantenha em pé e não nos permita cair. Porque tanto é possível cair numa situação como na outra, mas em todas elas o Senhor nos sustenta. Vamos orar? Senhor, graças te rendemos, Senhor, te bendizemos o nome. O Senhor que é o Rei ungido de Israel, o nosso Rei. Senhor exaltado sobre todo nome, nós magnificamos o teu nome, porque o Senhor, meu Pai, é aquele que deve aparecer e nós sempre diminuirmos. Por isso, Senhor, nos permite, Pai, olhar sempre para a sua glória quando tudo estiver dando certo em nossas vidas. Quando a promoção sair, quando o salário melhorar, quando a saúde nos alcançar, quando toda a nossa família estiver bem, quando tudo estiver dando certo, Senhor, não nos permite tirar os olhos do Senhor. Para nos lembrarmos sempre, meu Deus, que o nosso serviço está sobre aquele que é o eterno exaltado. Que nós tenhamos sempre os nossos olhos no Senhor, para que saibamos de que estamos a teu serviço, Senhor. E que se o Senhor nos der alguma honra, que nós venhamos a usar essa honra para a glória do teu nome. Mas, Senhor, se de alguma maneira estivermos enfrentando momentos difíceis de perseguição, onde invejosos tentam nos destruir, da mesma maneira, Senhor, como aconteceu contigo, que o Senhor foi alvo de inveja e que por causa disso te mataram, Senhor, dá-nos graça de continuarmos olhando para o Senhor, de maneira que não venhamos a pecar, Senhor, com o nosso coração, mantendo ódio ou tentando a vingança pessoal, mas que no nome do Senhor nos mantenha humildes, ó Senhor, de forma que tu sejas o nosso protetor, que o Senhor seja aquele que vai nos guardar em todas as situações e não o nosso próprio braço. Dá-nos graça de confiarmos e contarmos sempre com a tua presença. No nome de Cristo é que nós te rogamos. Amém.